E vamos colocar a bola aqui em jogo. Eu estava lembrando outro dia, tentando lembrar qual foi a primeira rede social que eu usei. Eu acho que a primeira coisa que eu usei que se parecia com rede social era a lista de distribuição de e-mails. Aí no final dos anos 90. Depois eu usei o Orkut, que não era muito bem rede social, né? Era como se cada um tivesse o seu próprio site. Depois eu passei para o ICQ, vocês lembram disso? Opa. ICQ, e aí foi para o Facebook. Na época você só entrava no Facebook se você tivesse um convite para entrar, né? Uma coisa meio exclusiva. E vocês, por onde começaram, Luciano? Foi por aí também. Começou da internet de escada, né? Do barulhinho, da BBS, como é BBS era o nome, né? BBS. Eu comecei lá também. E eu me lembro que eu comecei a utilizar o processo que eu utilizo hoje, né? De distribuição de conteúdo, com 200 e-mails que eu tinha na mão de pessoas que eu conhecia e fiz ali uma forma caseira, né? Construí minha própria rede ali no início. Mas quando chegou o Facebook, eu entrei direto nele e aí foi uma festa, né? Mas o interessante disso é que parece que foi ontem, né? E já tem 20 anos essa história, né? Então, a velocidade que as coisas estão passando é tremenda, né? Eu comecei, teve um outro episódio aí no meio, o chat, as salas de bate-papo, lembra? Sim, sim. Eu cheguei a moderar em rádio, né? Ficava eu no chat ali no estúdio, moderando a conversa. E, assim, o comportamento das pessoas não era muito exemplar, não, né? Não acho que melhorou muito também, tá? Não tem grande teve esse capítulo aí. Você sabe que você lembrou uma coisa interessante? Que naquela época, as áreas de comentários dos sites era uma coisa exuberante, né? Eu estou fazendo 18 anos de podcast esse ano. Então, eu lembrava o seguinte, eu publicava o podcast na área de comentários no site e entravam comentários que eram maiores até do que o podcast. Então, era um engajamento fenomenal que foi pulverizado pelas redes sociais. Entrou rede social, desapareceu o comentário em site, então, fórum de debate, aquela coisa que era muito pegada na época, desapareceu tudo. A rede social eliminou isso tudo e virou coisa pequenininha, rapidinha, superficial e se perdeu. É verdade. Agora, deixa eu colocar uma questão para vocês. Antigamente, as pessoas eram escritores, desenhistas, videomakers, humoristas, músicos. Hoje todo mundo é produtor de conteúdo. É uma expressão que eu acho muito curiosa, né? Eu sou produtor de conteúdo. O que é produtor de conteúdo? O que é isso? Como é que isso funciona? Ai, cara, o ser humano, historicamente, ele vive de contar história, né? A humanidade evoluiu com pessoas contando história. Então, eu não vejo muita diferença hoje do produtor de conteúdo do velho ancião da aldeia sentado em volta da fogueira com a molecada ouvindo ele contar história. São pessoas contando história que, pela primeira vez na história, têm acesso aos canais de comunicação, que se você pensar que há 10, 15 anos atrás, nem sei se tão longe assim, você não tinha canais de comunicação. Você, para se comunicar, ou você conseguia entrar numa grande rede, numa rádio, num jornal, que eram poucos, né? E o processo de seleção era muito complicado. E hoje em dia, você pega essa coisinha aqui na mão, bota, de repente você está falando com todo mundo. Então, o holofote abriu para todo mundo, mas eu acho que nós estamos assistindo as pessoas continuar a contar a história, como faz parte do desenvolvimento humano, né? Só que com a tecnologia no meio do caminho. E ela é a mudança, né? Eu costumo debater a questão de conflito de gerações do ponto de vista da tecnologia, né? O que define uma geração é o uso que ela faz da tecnologia. E o que nós estamos assistindo agora é uma exuberância tecnológica, né? Que transformou todo mundo em criador de conteúdo. E aí a régua foi lá para baixo. Então hoje qualquer um, e não se discute mais a qualidade do conteúdo ou não, né? Nós estamos vendo agora campanha política, essa coisa toda, onde o conteúdo em si está em segundo plano. O barulho provocado está em primeiro plano. Eu costumo dizer o seguinte, hoje ganha quem conta melhor a história. Não é mais quem conta a melhor história, é quem conta melhor a história. Sociedade da narrativa, né? Antes de passar a palavra para o Cássio, eu quero dizer que eu vejo a coisa um pouquinho diferente de você, né? Um dos fenômenos que eu noto é que nessa coisa de produzir conteúdo, as pessoas estão escrevendo mais. Porque boa parte desse conteúdo é post, é texto que as pessoas colocam na rede, né? Isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que você descobre que muita gente não tem a mínima ideia como é que se escreve. Às vezes você olha e não consegue entender o que as pessoas escrevem. Às vezes você consegue entender e acha absurdo o que elas expressam
mas as pessoas estão escrevendo mais, produzindo mais, né? Cássio, o que você tem a dizer sobre a produção de conteúdo? Eu lembrei aqui, Luciano, é o Chris Anderson, né, que fez a Cauda Longa, né? Anos 90, final dos anos 90, por aí, né? Que é engraçado como é um conceito que era muito difícil de imaginar a hora que ele escreveu. E eu vou explicar já o que é, mas e hoje ele é perfeito, o conceito, né? O que é a Cauda Longa, né? Ele escreveu o seguinte: olha, a gente tem as emissoras de TV, rádio ali, como você bem disse na abertura, né, como única fonte de informação. E o que vai acontecer, anos 90, esse autor falando isso, é que vai ter, na verdade, nichos muito específicos e a comunicação vai ser por aí. Eu lembro que ele veio ao Brasil mais de uma vez, deu palestra, falou, pô, será que vai ser assim? Como é que isso vai... E exatamente o que aconteceu, né? Então você tem ali, pega a geração mais nova, adolescente, eles vão assistir aí a um show, a uma apresentação de um humorista, alguém que você nunca ouviu falar. E provavelmente nunca mais vai ouvir falar. Por quê? Porque é muito nichado, né? Então, claro, ainda tem ali um espaço para mídia de massa, especialmente quando fala em jornalismo, né? Mas as referências nossas digitais vão ser muito esses nichados. E aí, o filtro acho que caiu muito, né? Porque antes, você com qualquer besterol não chegava, né, numa Jovem Pan, olha, eu tenho aqui uma ideia de fazer um canal de gente que explode coisas. Falou, pô, cara, peraí, né? E você vai ver, tem um canal de um cara que explode tudo, né? Vou explodir esse computador. Tem vários. Tem vários, né? Então, o filtro caiu um pouco, né? Ou desapareceu, não caiu um pouco. O filtro desapareceu. Então, eu acho que esse é um pouco o fenômeno. Desculpa. É fascinante você lembrar. Tenta voltar 15 anos no tempo. Imaginar que o sujeito chega para você e fala assim, cara, estou com uma ideia fantástica. Eu vou criar uma rede social onde você só pode escrever 140 caracteres. Só 140, mais que isso você não pode, você publica só isso. E vou criar uma outra em que você pega um vídeo de 30 segundos, põe no ar e 1 minuto depois o vídeo desaparece. Você ia rir da cara do sujeito. Eu falei, que isso, cara, que absurdo, isso não funciona. Cara, é inexplicável, né? Como essas coisas entram, e tá aí o Twitter, tá aí o X, que embora não seja a rede de mais... ela tem muitas outras redes de maior impacto e mais participantes do que o X tem hoje em dia, né? Mas a capacidade que ele tem de pautar a discussão, de mostrar como é que está o sangue da sociedade rolando, é um negócio impressionante, com uma coisa que é inviável, né? Cara, 140 caracteres, isso não existe, né? Então, nós estamos lidando com todas essas novidades ao mesmo tempo, numa transição que eu diria que, cara, a gente é meio privilegiado de assistir essa... Estamos saindo do linotipo para ir para essa coisa inacreditável, né? Eu acho que nós somos privilegiados. Essa história do X que você falou é interessante, porque eu resisti muito tempo a usar o Twitter justamente por isso, né? Eu me lembro da época, era 140, depois acho que em 2017 passou para 280. Sim. Mesmo assim, com 280, né? Eu levei muito tempo para entrar porque eu não conseguia entender a utilidade daquilo. E cada uma dessas redes sociais, elas têm uma peculiaridade que você, quando nunca usou, até você botar a mão lá e tentar produzir alguma coisa, você realmente não consegue entender. Sim. Tanto que eu acho que um dos problemas que a gente tem hoje são essas pessoas que querem regulamentar, criar leis sobre as redes sociais, mas elas não usam, elas não têm a mínima ideia de como é que funciona aquilo. Agora, em relação a isso que o Cássio falou, eu vejo 2 fenômenos, eu queria que vocês comentassem. Um é o nicho. Então, antigamente, quando eu tinha a idade da minha filha, hoje, 13 anos, eu sentava na frente da televisão e eu tinha que ver o que passava ali. Eu não tinha escolha, né? Eu sentava, se era novela, se era um documentário. Hoje, você pode entrar na internet, você falou do canal que explode coisas, tem um canal ótimo que ele é especializado em colocar coisas numa prensa, não sei se você já viu. Aí ele vai baixando uma prensa hidráulica e vai esmagando. Aí ele bota um aparelho de TV, ele bota um tijolo, mas é tudo bem produzido e é entretenimento. Assim como tem canais especializados em filosofia, né? Falando sobre a história da Roma Antiga. Tem um que eu gosto muito de desastres de avião, que eu tenho medo de avião, mas gosto de assistir vídeo de desastre de avião. Vai entender isso. Então, uma coisa é o nicho, né? É um fenômeno, então, seja lá o que for que você gosta, tem um nicho hoje para você disponível. E tem um fenômeno paralelo que vocês mencionaram, que é o filtro. De uma forma geral,
deixa eu colocar isso de uma outra forma, ver se vocês concordam. É a curadoria, né? A curadoria que existe quando você faz um programa de TV ou quando você faz um livro. Na internet não existe. É por aí? Eu tô certo, Cássio? Começa você. Eu acho que é por aí. Eu acho que é um filtro. A curadoria, eu gosto da ideia de curadoria, porque ela faz parte naturalmente do sistema assim, que se criou. Não é uma coisa imposta, não é alguém que chega e fala: olha, eu ou essa turma aqui decide o que entra e o que não entra. Então, eu vejo isso como um filtro natural. Tem nichos mais fortes, nichos mais fracos, ou maiores ou menores, e a aceitação desse tema, ou daquela proposta de conteúdo, vai ser feita pelas próprias pessoas, né? Então, você mencionou rapidamente aí de tentar regular e tal. Eu acho um perigo alguém tentar interferir nisso, né, por vontade própria. Eu defino o que é relevante e o que não é, né? Não faz o menor sentido. Então, desde a época, né, Luciano, dos comentários, que você falou da área de comentários, alguns sites começaram a colocar, assim, o que seria hoje a curtida para o comentário. Sim. Esse é o melhor comentário, né? O melhor na opinião de quem? Daqueles que estão lendo, né? Então, cria-se, não acha, Luciano, um filtro natural ali, né? Que também é natural. No final dos anos 90, o Kiss, lembra da banda Kiss? O Kiss gravou... Nunca gostei muito do Kiss, mas eu lembro. Gravou um Unplugged na MTV, sensacional. Sem as máscaras todas, eles sentaram lá e gravaram um Unplugged. E saiu um DVD na época, logo naquela época lá, né? E eu me lembro que eu fui lá e comprei e guardei comigo. Um belo dia, eu estou nas redes sociais e descubro que o DVD que eu tinha era uma coisa raríssima. E os caras procurando o DVD e pagando uma nota preta pelo DVD. Eu fui olhar e falei: mas o que aconteceu aqui, né? Pô, é um negócio... Eu comecei a pesquisar e descobri um cara que tinha toda a filmagem bruta do programa. Toda a filmagem. Então, era uma coleção de DVDs com a filmagem inteirinha bruta. Pô, eu falei: cara, sensacional. Comprei e recebi a filmagem bruta. E aí fui assistir, né? E aí vem a história, né? Cara, quando você pega uma coisa curada, como é a coisa editada, o programa editado da MTV, você põe e assiste, cara, é uma beleza. É fantástico, é dinâmico, é legal, é rápido, as músicas estão lá, você vê, tem takes e tudo mais. Quando você pega um material bruto e tenta assistir, é horrível, cara. Porque não tem ordem. O cara começa a gravar, ele para, aí vai trocar a iluminação. Você fica sentado ali e fala: cara, pela primeira vez eu estou vendo a coisa crua, mas eu não quero isso. Eu preciso que alguém me conte essa história, né? Então, de novo, faz parte o ser humano precisa que alguém arrume, coloque em ordem, limpe tudo e bote a história redondinha para você. E esse cara tem um poder fenomenal, né? Porque ele define o ângulo pelo qual a história vai ser contada, né? E eu acho que é impossível viver sem curadoria. Mas as redes sociais, de uma forma geral, na sua forma nativa, elas não permitem curadoria diretamente. Esse é o ponto, né, Mota? Aí o que acontece? Alguém começou a fazer essa curadoria. Então agora é a hora que eu vou procurar quem são os formadores de opinião, como é que é, os influencers, que eu posso acessar. Pô, eu vou lá no Mota, porque o Mota vai fazer uma curadoria das notícias e vai me explicar o que está acontecendo, sem que eu precise ter o trabalho de sair correndo atrás. Eu vou no Mota. Pô, eu gosto do Mota, o Mota tem uma posição legal, centrada e tudo mais, eu quero o Mota, e aí eu vou seguir o Mota. E eu chamo de hubs, né? Aí tem o hub do Mota, tem o hub do Cássio, tem o hub do Luciano, que é as pessoas que se juntam em volta para tentar, deixa eu ver como é que esse cara interpretou. Isso é busca por curadoria. E eu acho que aí é que está o poder, cara, aí é que está o dinheiro, e acho que é para aí que o caminho vai, cara. Lembra da cauda longa que você falou? Pequenos hubs e a conexão entre um e outro é que eu vou fazer esse futuro. Não sei como é que vai ser ainda, mas para mim aí está o valor, né? Alguém ajuda a gente a entender uma história. Eu acho que esse é um aspecto interessante, embora nem todo influencer seja um curador. Sim, né? sim. Tem influencers que são influencers por outras razões. Agora, eu queria pegar uma coisa que o Cássio falou, que é uma grande sacada, eu não sei se é da internet de uma forma geral ou das redes sociais, mas é a capacidade das redes sociais de deixar que as pessoas julguem o que está ali, né, e que esse julgamento influencie os outros, né? Então você
vai num post ou vai num vídeo, se o vídeo tem 3 milhões de visualizações, opa, esse eu vou ver. Né? Se ele tem uma visualização, ou então, por exemplo, você vai na Amazon, vai comprar alguma coisa, faz que nem eu faço. Vou lá e olho as avaliações, né? Quantas avaliações 5 estrelas, que é uma grande sacada, em inglês chama isso de crowdsourcing, né? Eu queria o que você acha desse aspecto? Eu acho que virou uma moeda, né? No fundo, assim, você quer fazer um canal seu crescer, tenha calma até os seus 10 mil inscritos. A partir dali a coisa começa, né? Por quê? Porque vira uma prova social, né? Que é o nome que se dá, né? Então, vou ver um podcast que surgiu ontem. Pode ser maravilhoso. Mas aí vou ver 18 anos do Café Brasil, aí chega lá, quantas estrelinhas tem no Spotify? Putz, tem, 5 mil avaliações. Esse vira um gatilho, né? Tem muita gente já tratando isso como um dos gatilhos de compra. Como você falou, vou no livro. Se eu pudesse ler 2 amostras de um livro e do outro, talvez eu gostasse mais do livro novo, do livro desconhecido. Mas eu vou com a maioria, né? Então acaba que vira uma métrica e vira um objetivo seu, muitas vezes, né? A gente, na minha empresa, lançou há pouco tempo um canal de esporte. Falou, precisa que um vídeo viralize. Sim. A hora que esse viralizar, ele vai destravar o canal como um todo. E aconteceu, né? Então, você... É um fenômeno natural, mas você acaba, quando produtor de conteúdo, você acaba usando isso como uma tática sua para fazer o canal como um todo crescer. É um componente hoje do jogo. E é interessante que não tem fórmula, né? Não. Dizem os especialistas que tem. Está cheio de especialistas com fórmula. Eu me lembro uma vez de uma entrevista da Rita Lee, e ela comentando, ela falou, cara, eu sei a fórmula de fazer um hit. E ela fala, você faz assim, bota isso aqui, você faz um hit, né? Mas para esse vídeo viralizar, cara, qual é a fórmula? Quando dá certo, eu não consigo explicar porque deu certo. E quando dá errado, eu também não consigo explicar quando deu errado. De onde veio esse... De repente, ele pega... É inevitável a gente usar os exemplos do dia a dia aqui, né? O Pablo Marçal, ele grava o mesmo vídeo 10, 15 vezes. Um com a camisa verde, outro com a camisa preta, um andando, outro sentado, um correndo, o outro acordando, o outro levantando, e um deles vai pegar. E os caras ficam monitorando. Qual dos 15 pegou? Pegou da camisa verde. Cancela os outros e vai no camisa verde. Isso é experimentação direta, cara, que é o oposto do que a gente foi aprender a fazer a vida inteira, Mota. Eu aprendi a planeja, né? Põe na prancheta, desenha tudo. Quando tiver tudo garantido, você lança. Agora não, cara. Lança e vê o que acontece, cara. Troca a camisa aí, vê o que dá. Né? Cara, isso é experimentação direta, que só foi possível por causa da tecnologia. Sim. Você não consegue lançar livro assim. Experimenta, não dá. Livro não dá, né? Porque mas na internet tudo, cara. Eu mudo a mensagem em 15 segundos. Eu troco a arte em 2 minutos, né? Eu monitoro ali. Então tem uma maravilha acontecendo aqui agora que a gente não aprendeu a lidar com ela ainda não. Tem alguns caras tirando grandes vantagens aí, né? Mas eu contesto como você contesta também. Qual é a qualidade disso que está? Viralizou pela qualidade? Nunca é, cara. Viralizou por alguma coisa. Algoritmo, principalmente. Alguém, numa situação constrangedora. Uma coisa tão esquisita que todo mundo quer ver. Mas não quer dizer que é bom, né?